Olá, estudantes! Eu sou a professora Cláudia Martins e nós estamos aqui participando da primeira ADM Virtual Talk UVA com o tema Os cenários econômicos e gerenciais pós-isolamento. A minha contribuição aqui será fazer assim, de uma forma curiosa até, uma breve analogia da teoria de Darwin e o ambiente econômico após a pandemia do Covid-19. Então, falando um pouquinho de Darwin, para a gente falar sobre o que nos interessa, que é a questão econômica e de negócios, Charles Robert Darwin foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico. Ele tem um livro, o livro dele é A Origem das Espécies, de 1859, e com essas palavras-chave, seleção natural e adaptação. Para Darwin, a natureza seleciona os indivíduos mais bem adaptáveis. A natureza seleciona características mais favoráveis ao ambiente. Não significa que um indivíduo seja mais forte que o outro. Então, é a seleção natural. Seleciona aqueles indivíduos, a natureza seleciona aqueles indivíduos que se adaptam melhor àquele ambiente, certo? E não é que o indivíduo queira se adaptar ao ambiente. Aqueles que nascem com as adaptações e as características favoráveis conseguem sobreviver ao ambiente. Aqui eu coloquei duas figuras de dois animaizinhos, O primeiro me parece um sapo, o segundo talvez uma espécie de um lagarto, enfim. Mas é interessante ver como eles se camuflam para se fincar naquele ambiente, certo? Então, Darwin já diagnosticava isso. Então, o ambiente seleciona os mais adaptados. Interessante, eu achei muito interessante essa imagem porque é um bichinho, E a gente está vendo uma folha ali, como ele se transforma naquele ambiente. Então, a teoria de Darwin é considerada um mecanismo unificador para explicar a vida e a diversidade no planeta Terra. Aí eu peguei aqui um trecho da introdução do livro dele, A Origem das Espécies, e fala assim: como muitos mais indivíduos de cada espécie nascem do que podem sobreviver, e como, consequentemente, há uma luta recorrente e frequente pela existência, segue-se que qualquer ser, se variar de alguma forma ligeiramente positiva para si mesmo, sob as condições complexas e às vezes variáveis da vida, terá uma melhor chance de sobreviver e assim ser naturalmente selecionado. Do forte princípio da hereditariedade, qualquer variedade selecionada tenderá a propagar sua nova forma modificada. Então, é a própria seleção natural de Darwin, a teoria de Darwin unifica toda a explicação da vida e a diversidade do planeta. E aí a gente fala um pouquinho do Covid-19 e o futuro após o término do isolamento social, pegando essa ideia do Darwin, tá? Os cenários que irão se apresentar de uma forma imediata, eles podem se apresentar de uma forma frágil, incerto. Então, esses cenários podem ser frágeis e incertos. Enquanto que a tecnologia é cada vez mais densa de conexões e interdependências mundiais. Antes do Covid-19, a gente tinha cada vez mais essa tecnologia muito próxima da gente. Hoje a gente pode dizer que ela está assim convivendo no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano mais intensamente.
E, consequentemente, a gente tem um aumento dessa complexidade desse ambiente que a gente vive. O ambiente que a gente vive hoje, ele se torna cada vez mais complexo. Então, as crises, se por um lado destroem, ao mesmo tempo, algo novo surge. Isso significa a dinâmica da evolução, que o próprio Darwin dizia que há extinção de uns nascendo outros, né? Então, as crises, por um lado, elas destroem, mas ao mesmo tempo fazem surgir algo novo, tá? Crises sempre trazem ameaças e oportunidades, estabelecendo perdedores e ganhadores, que se configuram ou que se podem configurar em dois fatores principais. A forma como a crise impacta os elementos do sistema, isto é, pode ser favorável para uns e destrutiva para outros. Então, a crise, como a gente já viu lá atrás, ela pode sim ser uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade. Nós estamos vendo hoje determinados produtos que ficavam nas prateleiras e que eram esquecidos, estão aí sendo procurados absurdamente, como álcool gel, como máscaras, e como determinados produtores estão mudando seus modelos de negócio para atender essa nova demanda. Então você cria aí uma determinada oportunidade para um produto que antes não era desejado, tá? E enquanto que a capacidade que cada um possui de se transformar para se adaptar ao ritmo das mudanças impostas. Então, é a própria seleção natural de Darwin, a adaptação. Ao se adaptar às mudanças impostas. Então, a mudança, ela surge antes, ela vem ao acaso, e a adaptação, ela surge depois, tá? Então, a consciência do estado de crise e as medidas de distanciamento social adotadas para conter a disseminação do Covid-19 alteraram imediatamente os hábitos de consumo, que determinaram ganhadores e perdedores no curto prazo. Então, o que a gente está vendo hoje é realmente a mudança dos modelos de negócios. São empresas que antes elas eram apenas físicas e elas se viram de um dia para o outro tendo que atender consumidores, e esses consumidores dentro de casa, com novos modelos de negócio, incluindo delivery. Com certeza as empresas que já estavam na frente, né, já tinham algo de liderança nessas questões de delivery, elas se lançaram, né, passaram a ganhar mais espaço. As outras tiveram que correr atrás. E também um outro exemplo que eu coloco aqui é o ensino à distância, né? Tanto para quem ensina, né? Para as escolas, para as universidades, para os próprios professores, como também para os alunos. Foi uma corrida contra o tempo, tá? Para que não houvesse perda no conteúdo programático, que não houvesse perda do aprendizado, enfim. Então houve aí uma corrida contra o tempo para que todos pudessem se ajustar e que as coisas pudessem acontecer, tá? Então o que a gente tem aí de uma certa forma, também uma mudança no processo produtivo. Os players tiveram que se reajustar diante de uma situação nova. Então, há uma adaptação. Então, a questão aí da própria teoria de Darwin, você acaba tendo uma seleção natural dessas empresas, desses empreendedores. O que tem pós-Covid-19 serão aqueles que conseguiram se adaptar, que conseguiram visualizar novos modelos de negócio
novas formas de trabalho, tá? Que a gente vai até falar mais à frente. Então, tem sim, pode haver sim perdedores, mas também tem oportunidades e alguns ganham com elas, tá? O desafio será conseguir se adaptar continuamente para sobreviver, se preparando hoje para enfrentar o mundo que encontraremos após a água baixar. Porque o que nós passamos, né, realmente foi um tsunami, tá? E depois que a água baixar e com o cenário que irá emergir, quem sabe a gente pode prosperar e se desenvolver. Então, com isso, a gente tem novas formas de organizar o trabalho, novas habilidades, novas competências, tendo como suporte as novas tecnologias. Aí eu recebi essa imagem e achei bem interessante, porque é realmente isso, é um novo perfil do professor, né? No caso, o profissional professor, tá? Então, é um novo perfil que ele hoje tem. Se ele não sabia, hoje ele teve que saber. Então, foi um aprendizado a fórceps, né? Devido à situação que a gente vive hoje. Então, a crise da Covid-19, que veio com um tsunami, que eu acabei de dizer, causou um processo de transformação digital no mundo, tanto de indivíduos quanto de organizações, reduzindo o tempo disponível para a adaptação. Então, algo que poderia demorar um pouco mais, né, ou até mais, a coisa teve que acontecer de um dia para outro, revisando custos, tendo novos custos, ou em alguns casos, né, no caso de oportunidades, novas receitas, com novos produtos que antes não tinham importância dentro da sua linha de produtos, né, da empresa, passou a ter uma importância absurda. Então, houve uma mudança na percepção do produtor em relação ao seu processo produtivo. E se anteriormente a necessidade de aquisição de domínio digital já era importante, a crise da Covid-19 tornou essa aquisição urgente e indispensável para prosperar no novo mundo. Então, o que a gente vai ver, né, após o nosso isolamento social é uma mudança nas relações de consumo, é uma mudança nas relações de trabalho, é uma mudança no processo produtivo, como que as pessoas possivelmente terão que ter novas competências que elas não tinham antes para poder se adequar ao novo mundo. Existe algo muito interessante que pode acontecer também, né, na mudança do consumo, né, dos hábitos, é que esse isolamento, talvez muitos tenham visualizado o ficar em casa, o lar. Então, quais os produtos que seriam destinados para esse novo consumidor, tá? Aquele consumidor que descobre a sua cozinha, aquele consumidor que descobre que o alimento saudável. Então, como vai ser, tá? Como vai ser aqueles que tinham aquele consumidor fora de casa, lá na frente, tá? Então, a gente tem aí uma mudança no perfil do consumidor, uma mudança nos padrões de consumo, uma mudança na produção, no processo produtivo. Cada vez mais teremos automação, cada vez mais teremos as tecnologias cada vez mais presentes em todo o processo, o processo não apenas de chão de fábrica, mas o processo de home office, enfim, cada vez mais toda essa tecnologia será disponível para a sociedade civil, tá? Então é isso, agradeço a atenção, o nosso encontro, espero que possamos sair desta situação de forma
saudável e que tenhamos um futuro saudável e próspero. Obrigada.